Bom dia! Hoje, dia 10 de fevereiro do ano de 2026. Como é bom, né, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, poder falar de Deus. Muitas coisas o nosso Pai tem feito em nossas vidas, tantas coisas essas que às vezes passam até despercebidas por nós. E quando a gente se encontra em situações difíceis, que às vezes que a gente supera essas situações, a gente vem perceber o quanto Deus, né, tem trabalhado em nossa vida, o quanto Deus tem se preocupado conosco. Mas infelizmente não é só nessas horas que era para a gente perceber o trabalhar de Deus em nossas vidas, porque Ele está em todo tempo cuidando de nós, cuidando de cada detalhe, cuidando de cada amanhecer, de cada respirar em nossas vidas. Então, em todo tempo, faz-se necessário que possamos estar agradecendo a presença do Pai em nossas vidas. Em todo tempo, faz-se necessário que possamos estar dizendo a Ele o quanto Ele é importante em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, vamos hoje falar um pouquinho dos Salmos 66 e 67. Eu vou ler aqui alguns versículos e logo após falando algumas coisas sobre esses versículos. Amém, irmãos? No Salmo 66 diz assim: Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glórias ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adotará, e te cantará louvores, e cantará o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebaldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas tu trouxeste-nos a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios e dissera a minha boca, quando eu estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios, com odorante fumaça de carneiros. Oferecei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus que nos rejeitou, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Em seguida, o 67, ele é bem pequeno e ele diz assim: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça a terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvar-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te, os povos todos. Alegrem-se, regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Glória a Deus. A gente observa aqui nesses dois salmos, né? Que são salmos que eles nos aproximam de Deus devido a tantas coisas que Deus tem feito, né?
tem feito e faz em nossas vidas, né? Ele nos chama aqui nesse salmo, ele mostra claramente, né? Nos chama para a gente celebrar os milagres, né? Os grandes, na verdade, os grandes milagres de Deus. Ele até cita, né? Como a libertação de Israel, né? No caso, passar pelo mar, né? E rio. Mostrando assim, Deus mostra claramente a sua fidelidade. E quando eu falei em agradecer por tudo que Deus fez, é porque, quando eu disse que faz-se necessário que a gente agradeça, é porque se não fosse pela vontade de Deus, pela vontade do Pai, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos o que temos, nós não teríamos uma família tão maravilhosa, não teríamos o que comer dia após dia. E tudo isso Deus providencia em nossas vidas. Às vezes são coisas assim tão que pra gente parece simples, mas tem pessoas que não têm, tem pessoas que têm dificuldade de respirar. E a gente respira livremente, a gente respira fartamente. Nós temos um lar, nós temos família, nós temos irmãos, irmãs, temos uma igreja com pessoas maravilhosas. E isso tudo foi Deus que permitiu, pois se não fosse da vontade dele, nós não teríamos nada disso. Quem seríamos nós? Nós fomos escolhidos, fomos retirados da vida que tínhamos em outro tempo e estamos aqui diante da presença de Deus, podendo falar, podendo testemunhar o que Deus tem feito na vida de cada um de nós, né? E voltando aqui para os salmos, resumindo, né, esses 2 salmos, eles nos convida, né, nos chama para celebrar a fidelidade de Deus, através, e mostra também, né, através das vitórias e provações, porque a vida da gente também não é só vitória, a gente sabe que a gente passa realmente por lutas, provações, mas diante de Deus, quando a gente está com Deus, a gente tem a vitória, é certo que a gente tem a vitória. E esses 2 salmos, eles nos fazem entender grandemente que a bênção, ela é recebida e tem um propósito missionário, né? Que propósito é esse? Que o nome de Deus seja louvado, que a sua salvação, ela seja conhecida por toda a humanidade. Amém, irmãos? E esses salmos, né, ele faz com que a gente reflita. Eu, pelo menos, quando eu li a primeira vez, eu acho que eu já li várias vezes, mas quando eu li a primeira vez, eu refleti bastante assim, voltei no tempo, muitos anos, e fui vendo, né, cada dia, cada coisa, cada situação que Deus tem feito em minha vida. E deu para perceber o quanto Deus tem sido maravilhoso, o quanto Deus tem sido cuidadoso. E é necessário, eu finalizo dizendo que é necessário que a gente tenha fé, que Deus faz acontecer sim em nossas vidas, desde que realmente a gente busque a Ele, que a gente coloque diante dEle nossas necessidades e que Ele venha, né, fazer sua vontade em nossa vida, que não seja a nossa. Até para pedir a gente tem que saber como pedir. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, mesmo que eu não compreenda, mas que a tua vontade seja feita em minha vida. E desde já eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso em minha vida dia após dia. Amém? Então eu deixo aqui, meus irmãos, essa reflexão para quem estiver ouvindo, que ela possa vir te fortalecer, que ela possa vir te ajudar a ser uma pessoa grata ao Senhor, porque às vezes a gente está passando por dificuldade e a gente esquece de apresentar nosso problema para Deus, achando que porque Ele não está aqui presente de carne e osso, eu tenho que procurar uma pessoa para falar com essa pessoa, pensando que Ele não faz. Ele faz, irmãos, Ele te ouve. Fale com Ele. Às vezes é bem melhor você falar com Deus, se colocar em um local sem ninguém, conversar com Ele, passar suas necessidades para Ele, seus problemas para Ele, e pedir com o coração cheio de gratidão e cheio de fé. Senhor, me ajuda. Ele vai te ajudar. Senhor, eu não quero que o meu nome seja engrandecido, mas eu quero que o seu seja engrandecido e que a gente possa testemunhar os grandes feitos do Senhor em nossa vida. Amém, irmãos? Eu agradeço aqui por este momento e espero poder ter contribuído para a sua reflexão neste dia. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos.